Eu vou aproveitar aqui, enquanto a aula não começa, eu já vou criar aqui uma nova pasta, né? Vou chamar capítulo 3. Aí eu já posso criar aqui. Pronto, já criei, eu boto aqui cap 3. Vocês podem vir aqui, né? Para acompanhar o roteiro, certo? Desce aqui e já tem aqui o capítulo 3. Tá, vou voltar. Bem, vou botar aqui capítulo 3, né? São módulos e pacotes. Vou botar aqui meu cabeçalho, né? Eu posso botar nome. Mesmo esquema que a gente fazia antes, né? Botar o e-mail. Vocês podem botar o e-mail de vocês, né? Pode botar aqui, Lucas, botar lucas.gmail.com, meio aleatório aqui. E agora a gente vai fazer a atividade 1, que é a primeira parte. Atividade 1. Importando módulo. Nos capítulos anteriores, a gente viu que viu Python como uma linguagem de programação, né? Sem entrar em muitos detalhes como a extensão lá do Python. A gente expandiu o Python, né? Para expandir o Python, a gente utiliza os módulos, né? Os módulos são como se fossem extensões, né? São arquivos em partes criados pela comunidade que permite você adicionar mais funções ao Python. Essa é a grande vantagem do Python, né? O Python sem os módulos, ele meio que você não consegue fazer muita coisa. Mas na hora que você começa a adicionar módulos, aí a coisa fica interessante. E vocês vão ver isso na aula de hoje. Para mostrar um exemplo, a gente vai começar com o módulo Math, né? O módulo Math é um módulo built-in, né? Ou seja, um módulo que já vem junto com o Python. Ele permite a gente fazer algumas operações matemáticas. Para importar um módulo, eu simplesmente escrevo import e o nome do módulo. O módulo que eu vou usar é o módulo Math, né? Vou até escrever aqui. Para importar um módulo, eu uso o comando import, aqui, né? Vou botar aqui na forma de Python. Import e o nome do módulo. No caso aqui, a gente vai começar com o módulo Math, né? Então, nesta linha aqui, eu estou importando o módulo Math. Math é matemática em inglês, certo? Ó, aqui, quando eu vou rodar aqui, eu já rodei, beleza? Na hora que eu rodei, ele já importou o módulo. Como é que eu sei que importei o módulo? Vou escrever Math, ponto, e aperto o Tab. Observe que aqui apareceu várias funções, né? Tá vendo? Apareceu bastante coisas aqui. Na hora que eu escrevi Math. Então, essas funções aqui tem funções e constantes, correto? Essas funções e constantes, elas são deste módulo aqui que eu acabei de importar e eu posso usar ela livremente. Ou seja, aqui eu tenho, tá vendo que tem um cosseno hiperbólico. Tem várias funções que no Python sozinho eu não conseguiria utilizar porque a linguagem, né, sem importar esse módulo aqui, não suporta. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Eu já importei o módulo Math, né, então vamos calcular a raiz quadrada, né? Int, botar input, digite o número que quer calcular a raiz quadrada. E eu vou calcular a raiz, certo? Raiz vai ser math. Sempre vou ter que escrever, toda vez aqui, ó. Na hora que eu importo o módulo, eu vou ter que escrever o nome do módulo, mais a função, né? Math. Aí eu não sei qual é a função. Eu aperto Tab aqui e eu vou procurar, né? Eu sei que é SQRT, então na hora que eu vou escrever não aparece. A mesma coisa que quando eu tinha métodos lá. Lembra quando a gente trabalhava com métodos? Apareceu aqui. Eu vou botar num, porque eu quero calcular a raiz quadrada desse número.
uma outra forma de calcular a raiz quadrada, né? Então, em vez de você utilizar o expoente, como a gente aprendeu anteriormente, agora a gente pode utilizar a própria função aqui, sqrt, do módulo math, para calcular a raiz quadrada. Muito mais simples. Então, vou escrever aqui a função sqrt do módulo math, né? Calcula a raiz quadrada. Agora eu vou imprimir a raiz quadrada. Print a raiz quadrada de num é raiz. Ponto format. Num vai ser igual a num. Raiz igual a raiz. Eu vou executar isso aqui. Eu quero calcular a raiz quadrada de 4, por exemplo. Raiz quadrada de 4 é 2. Testar outros valores para ver se está funcionando isso aqui, né? Vamos testar 5. Calculou, né? A raiz quadrada de 5 é esse valor aqui embaixo. A raiz quadrada de 2, né? 1,41. Então a função funciona. Certo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou utilizar uma outra função chamada ceil, né? A função ceil, ela vai arredondar para cima. Então eu vou copiar esse código aqui que eu fiz, colar aqui embaixo, né? Vou deixar só mais organizado aqui, né? Calculando a raiz quadrada. E aqui, calculando a raiz quadrada e arredondando para cima. Para arredondar para cima, eu vou adicionar mais um estágio aqui. Vou adicionar arredondar, né? Igual. Eu escrevo math, ponto. Aí eu aperto tab, né, para procurar. A função é ceil. Na hora que eu escrevo ceil aqui já apareceu. Eu escrevo raiz. Pronto. A função ceil do módulo math. Eu vou fechar isso aqui. Arredonda o valor para cima. Agora eu vou ter que trocar aqui, né? Fazer o seguinte aqui. Deixar um pouco mais limpo só para ficar um pouco diferente. Tendo um. E aqui eu vou apagar também. E vou escrever arredondar. Na hora que eu executo, vamos lá. Agora raiz quadrada de 2. Tá dizendo que a raiz quadrada de 2 é 2. Na verdade, a raiz quadrada de 2 é 1,41. Mas a função aqui arredondar, arredondou para cima. Além de funções, o módulo math tem constantes. Se eu escrever math.pi, por exemplo, ele vai me mostrar o valor de pi. Então, não preciso escrever toda vez 3,1415. No módulo aqui já tem essa constante, né? Esqueci de botar um comentário aqui para ficar mais fácil de vocês se situarem. O módulo math também tem constantes. Então, a constante aqui, essa aqui, né? Se eu executar, a constante π, por exemplo, já está disponível no módulo math. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso decorar o valor de π. Calculando seno de um ângulo utilizando o módulo math. Como é que eu vou calcular o seno de um ângulo? Eu vou utilizar como entrada, eu vou botar aqui ang graus, vai entrar como entrada o ângulo em graus, int, input, digite um ângulo em graus. E aí eu vou converter para radianos. Vou aproveitar aqui que eu apresentei o math_pi, né, a constante π, e eu vou utilizar essa definição para calcular ângulos em radianos. Para quem não sabe, vou adicionar aqui, né? Para converter um ângulo em graus para radianos, podemos utilizar a seguinte relação. Vou abrir aqui, né? Chama o ângulo θ, né? Θ igual a θ vezes, né? Eu vou mandar esses trechos para vocês, certo? Quando terminar aqui. A gente vai utilizar essa relação aqui para calcular. Então, o ângulo em radianos vai ser o ângulo em graus, que eu defini, né? Vezes math.pi. E eu vou dividir por 180. Dessa forma eu calculo. Agora eu vou calcular o seno, né? O seno do ângulo. O seno do ângulo vai ser math. Ponto. Ó.
Tá vendo? Já tem um seno, a função seno aqui. Só procurar e escrever. Seno, eu vou botar ângulo, rádio, né? Ângulo em radianos. Vou escrever aqui, aqui, convertemos de graus para radianos. E aqui, calculamos o seno do ângulo. Agora posso utilizar o print para botar minha resposta. O seno de ângulo graus é seno. Eu vou adicionar uma formatação aqui, né? Ponto 2G. Ângulo graus igual a ângulo graus e seno igual a seno. Aí eu vou testar aqui. Vou botar um ângulo conhecido, 90. Ó, o seno de 90 graus é 1. Esqueci de botar aqui o graus, né? Só para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Testar aqui 30. O seno de 30 é meio. Testar 60 aqui. O seno de 60 é 0,87. Agora, vou passar uma tarefa para vocês. Tarefa. Crie um código que aceite um ângulo em graus como entrada e imprima na tela o seu correspondente em radianos, o seu seno, cosseno e tangente. Então você vai ter que imprimir na tela o correspondente em radianos, seu seno, cosseno e tangente. Só que agora eu não vou fazer mais essa conversão. Eu quero que vocês utilizem esta função aqui, ó, math.radians. Essa função vai fazer exatamente essa conta aqui de cima, né? Vou até escrever aqui, ó. Pode ser substituído pelo math.radians. Vou mostrar aqui como é que seria, ó. Pegar esse exemplo anterior, certo? O que eu vou fazer aqui, em vez de fazer isso aqui, simplesmente eu vou botar math.radians. E aí eu boto ângulo graus. Agora eu não preciso mais fazer essa conta aqui. Mais rápido. Só vou testar aqui para ver se está funcionando. Vou botar aqui 60, né? Funcionou. Mesma coisa. A diferença é que nesse caso aqui é muito mais rápido, né? Porque aqui, ó. Aqui ele está calculando. Tem que fazer várias contas, é ineficiente. Quando você chama a função, utilizando o módulo, é mais rápida e também menos trabalho para você. Só vou deixar adiantado aqui, né? Exemplo 2. Documentação do módulo Math. Você pode converter o ângulo em graus para radianos, né? O problema do cosseno é que o cosseno é uma função que só aceita radianos, né? Por definição, né? Mas aí você pode fazer assim direto. Ó, você pode escrever math.cos, né? Math.radians. E você bota o valor do ângulo. 120 graus. Esse método aqui, radians, que eu estava utilizando, ele transforma de graus para radianos. E tem um método inverso também, que é o math.degrees, né? Voltando aqui, né? A documentação do Python. Vocês podem acessar a documentação no próprio site, né? Então vou escrever aqui Python no Google, né? Na verdade já apareceu aqui, mas eu quero achar pelo Google, certo? Então eu escrever Python. Procure pelo Google. Digamos que eu não sei o site. Beleza, o site é o primeiro que aparece aqui, né? Aí eu clico. Aqui é o site oficial do Python. Se eu quero ver a documentação, eu clico aqui em Docs, né? E aqui é a documentação do Python. Tá vendo? Esse site aqui é a documentação. Como eu quero saber a documentação do módulo Math, eu vou vir aqui. Aí aqui ele vai mostrar várias bibliotecas, né? Mas o que eu quero é Math, né? Vou dar um Ctrl F e escrever Math. Já achou, tá vendo? Só clicar aqui, pronto. Já estou na documentação do módulo Math. Se você não quiser pesquisar pelo Google, tem outra forma. Você vem aqui, procura aqui Python Reference. Ele vai abrir uma nova aba aqui, né? No Jupyter, que vai ser a mesma página, tá vendo? A mesma página web. E eu também posso acessar, né? Aqui eu vou descer para procurar Math, né? Procura Math. Achou. Eu vou preferir acessar pelo navegador porque eu tenho mais espaço, tudo bem? Aí aqui, ó, se você for ver, tem todas as funções, ó, várias funções. Aquela função lá, sqrt, tá aqui. Tá vendo?
ele diz o que acontece, ele retorna a raiz quadrada de x. A função degrees converte um ângulo em x em radianos para graus. Sempre que você tiver dúvida ou quiser procurar alguma função, observe que tem várias funções aqui, é só você dar uma olhada aqui no site e procurar. Você vai e olha aqui e faz, entendeu? Depois você escreve aqui, né, a função e pronto. Eu quero que vocês façam a seguinte tarefa. Buscando na documentação do módulo Math, crie um programa capaz de calcular as seguintes expressões: e elevado a x, x fatorial, que log, né? Vou testar logo aqui, log de 10 de x mais 1, π mais e elevado a x. Eu vou ter como entrada, né? O usuário deve colocar como entrada o valor de x. Esqueci de botar o... Vamos ver se vai ficar certinho. É, ficou. Tá, eu vou botar aqui x, né? X. Botar como inteiro aqui, né? O valor de x. Aí o cara vai digitar. E na saída aqui, esse é elevado a x aqui, eu vou olhar, né, na documentação. Vou vir aqui na documentação e eu vou procurar aqui a constante e, né? Porque o valor de e eu não quero utilizar. Achou aqui, ó, math.e, tá vendo? Escrevo math.e, melhor, math.e. Então, vou ter que fazer math.e x. Na verdade aqui é print, né? Print é elevado a x, né? Igual ponto format. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 2. Ele calculou, tá vendo? Como é que eu faço para fatorial? Fatorial, pesquisa aqui. Eu só vou pesquisar fator. Ó, já tem aqui, tá vendo? Fatorial, direto. Tentem fazer aqui o resto. Eu vou dar uns 6 minutos para vocês fazerem, beleza? Uma dica aqui é que eu posso utilizar uma outra função aqui chamada poll, né? Essa função poll vai me retornar o mesmo resultado. Ó, tá vendo? Eu tenho uma função poll aqui no módulo math, então vou botar math.poll para ficar melhor. Math.poll, que faz aquela mesma operação lá. Eu acho mais prático utilizar isso aqui, né? Mas tem essa função também que dá pra ser utilizada. Vamos lá. Só continuar, né? Ó, fatorial. Lembrando que a documentação geralmente é em inglês, né? Então meio que você tem que saber um pouco de inglês para entender. Mas é aquele inglês técnico, certo? Fatorial é isso aqui, ó. Math.factorial, tá vendo? E aí eu vou fazer a print. Botar x ponto igual a ponto format. Math.factorial, né? Aqui eu esqueci de botar o math, né? X. Eu vou testar aqui, ó, 2. Fatorial de 2 é 2. Agora vamos ver o fatorial de 5, por exemplo. 120. Log, né? Log na base 10. Provavelmente deve ser log 10. Quer ver? Log 10. É, tá vendo? Apareceu aqui. Então vamos lá. Print. Log 10 de x mais 1 igual ponto format math.log. Aí aqui, se eu quiser, ó, eu não lembro a função, eu posso apertar tab, né, e aparece aqui x. Vou botar log 10 de 10. Ó, log 10 de 10 tá dizendo que é 1 aqui, né? É porque log 10 mais 1, x mais 1, eu esqueci esse detalhe. Então log 10 de 9 tem que dar 1, certo? Porque log 10 de 10 por definição é 1. Mas eu posso testar outro valor, né? Eu posso botar 2, por exemplo. Vai calcular. Se eu botar 0, o que acontece se eu botar 0? Ó. Log de 10 na base 1 é 0. Mesma coisa, elevado a 0 é 1.
Beleza, log 10. O pi a gente já conhece, né? É o pi, o é também. Esse aqui é só combinar, né? Mas se eu não souber, só falando aqui um adentro, né? Aqui no início aqui tem as funções, tá vendo? E no finalzinho, se eu descer aqui, ó, tem as constantes. Tá em categorias, se você for ver aqui, ó. Funções hiperbólicas, conversão angular, trigonometria, né? Então tem várias coisas aqui, ó. Calcular a distância entre dois pontos, a hipotenusa, logaritmos e potências. Observe aqui que ele está na forma de categoria. Se você olhar aqui, dá até para achar o maior divisor comum, né? Tem muitas funções úteis aqui. Mas vamos continuar. Aqui seria π, né? Mais de x. Certo? Quanto seria isso aqui? Vou abrir aqui, né? Que eu tenho que botar math, ponto. π mais math, ponto. E aqui eu vou multiplicar por x, certo? X. 2. Beleza, tá vendo? Consegui resolver todas essas expressões aqui de forma simples, só utilizando métodos, funções, né? Do módulo math. Agora eu vou fazer mais um exemplo para vocês, né? Vamos pegar aquela função ali que eu achei interessante, né? Devo descer aqui, essa função aqui de baixo, para calcular a hipotenusa. Cadê? Funções trigonométricas aqui, nessa seção. Vamos tentar resolver essa função aqui, né? A hipotenusa, digamos que tem um triângulo, né? Um triângulo vai ter A, B e C, né? Consideramos um triângulo com lados A, B e C, onde C é a hipotenusa, podemos calcular C através do método da função, né? Hipótese, né? Só conferindo aqui, né? Hipótese. Como eu descobri essa função, eu olhei na documentação, né? Eu fiquei dando uma pesquisada lá e eu vi que tinha essa função aqui. Então o usuário aqui vai digitar o valor de B, né? Digite o valor de B. Vai digitar também o valor de A. Input. Digite o valor de A. Aí para calcular a hipotenusa, né? 20. C igual. Format. Math. Ponto. I. Ó, já apareceu aqui, né? Apertei Tab. Para ele completar automaticamente é só apertar Tab, viu? Se tiver mais de uma opção, ela aparece aquela janelinha lá para você escolher. A, B. Aqui tem a sintaxe, né? A e B. E ele vai calcular, né? Calculo aqui, vamos lá. 3, 4, 5, tá vendo? Calculou. Aquele triângulo retângulo clássico. Mas eu posso botar outra aqui, sei lá. 10, 9. Ele vai dar a hipotenusa C aqui do nosso triângulo. Exemplo 3. From. Vou falar agora da sintaxe from import, né? Observe que toda vez que a gente chamava uma função aqui do módulo math, a gente tinha que escrever math, ponto, e a função, a constante. Isso é meio chato, né? Toda vez que eu quero fazer alguma operação, eu tenho que escrever math, ponto. Para isso, existem outras notações, né? Então, por exemplo, essa notação from import, eu vou importar do módulo math, né? From apenas algumas funções. Vou dar um exemplo aqui. From math import π. E aqui eu vou escrever π. Tá vendo? Eu não preciso dessa forma aqui escrever mais o math.py, porque na hora que eu estou escrevendo isso aqui, ele já entendeu que esse π aqui que eu estou escrevendo, ele é do módulo math. Então, a notação from import permite eu escrever a função sem ter que utilizar o nome do módulo. Aí a anotação é essa aqui, né? A anotação é from,
o nome do módulo que eu quero, certo? Módulo e import, e aqui eu vou botar, né, por exemplo, função 1. Posso adicionar mais de uma função, é só eu separar com vírgula. Função 2. Ou função 3. Eu quero uma constante, por exemplo, constante 1, né? E assim vai. Então, desta forma aqui, eu só importo somente o que eu preciso e eu não preciso mais escrever math ponto, como eu fazia antes, né? Eu vou pegar o exemplo aqui, um exemplo de calcular o fatorial. O método antigo era esse aqui, né? Import math, né? Igual. Esse aqui é o método antigo. Input. Eu escrevo, digite o valor. Para calcular o fatorial, né? Fat igual a math.factor número. Aí eu escrevo fat aqui embaixo e ele vai calcular o fatorial de 4 e 24. Beleza. Só que aqui eu escrevi math. Então imagine, você vai utilizar várias funções da função math lá e toda vez você tem que escrever math. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e dar uma modificada aqui, né? Botar aqui, ó, from math import factorial. Agora eu não preciso mais disso, só escrevo factorial e ele calcula para mim. Vou botar o mesmo valor aqui, calculou. Para deixar mais elegante, né, na saída eu vou botar um print. O fatorial de ponto format número fat. E eu testo de novo, 4. Pronto, o fatorial de 4 é 24. Tarefa. Refaça o exemplo abaixo, utilizando todas as funções necessárias com a anotação from import. O exemplo que a gente vai fazer é esse aqui. Vou pegar aqui em cima, né? Esse aqui, certo? Então, vou escrever aqui Python. Agora vocês vão ter que utilizar o from import para mudar aqui, né? Eu vou fazer aqui, beleza? Então, é só pegar aqui, né? Vou colar e eu vou ver só as funções que eu vou precisar aqui. E é só substituir, né? From math import. O que está sendo utilizado aqui é radians, né? E o sim. Agora eu posso apagar livremente, sem medo de ser feliz. Certo? Ficou bem mais simples. Inclusive, se eu quiser, ó, posso pegar essa aqui, né? E jogar para aqui dentro já. Eu já tiro um intermediário. Aí eu posso testar aqui, né? Ficou a anotação bem mais enxuta desse jeito. Agora, no exemplo 4 aqui, eu vou falar do from import e o asterisco. Esse asterisco permite que eu importe todas as funções. Por exemplo, se eu for utilizar muitas, eu estou fazendo um programa lá e eu estou utilizando um módulo, e eu for utilizar muitas funções do módulo, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso botar from math import, eu vou importar tudo aqui. Pronto, importou todas as funções. Deixa eu ver aqui um exemplo. Esse aqui, né? Esse aqui tem várias funções. E eu simplesmente vou apagar tudo. Ó, tem um pool, factorial, log 10, próprio pi, né? Na hora que eu rodo aqui, eu vou digitar x igual a 0. Ele calculou, tá vendo? Desta forma aqui, eu importei todas as funções do módulo math. O import, ele é muito prático, né? Mas tem um problema. Não é muito legal você sair importando todas as funções de um módulo. Não é legal. É legal importar todas as funções de um módulo. Os motivos. Por quê?
Primeiro motivo é que seu código não fica legível, né? Se você olhar aqui, beleza, dá para ler, mas digamos que você tem um código enorme em que você faz o import de vários módulos, e nesse código você escreve factorial. Aí o cara vai ler o código, pô, esse factorial vem de qual módulo? Eu não sei, né? Porque eu importei vários módulos e eu não sei qual módulo está usando essa função aqui, fatorial. Então, o primeiro problema é que seu código não fica legível, né? Ele fica de difícil leitura. O cara que vai ler seu código, ele vai ver um monte de função e ele não vai saber de onde surgiu aquela função. O segundo motivo é que se você estiver utilizando mais de um módulo, pode ocorrer de um módulo ter a mesma função que o outro. Digamos que eu importe dois módulos, eu importe o módulo math e o módulo simpy. Esses dois módulos, ele tem a função cosseno, certo? Sim, e aí o que é que acontece? Tá, eu importei os dois módulos, aí vou ter um conflito, né? O que vai acontecer é um conflito. No caso, o Python resolve isso sobrescrevendo, né? Quando você utiliza o from import asterisco, math, e se embaixo escrever from import asterisco simpy, por exemplo, que eu tô dando um exemplo. Ele vai considerar a última vez que aquela função for declarada, ou seja, no último from import. Só que digamos que você queira usar a função do cosseno do módulo math. E aí, como é que faz? Entendeu? Por isso que não é legal você utilizar o from import asterisco. É sempre você determinar quais são as funções que você vai importar, né? De forma que você tenha um controle de quais funções você vai importar. Ou simplesmente, né, você importa o módulo math e vai escrever no math, etc. A gente vai aprender também um outro jeito de fazer, de não ter que escrever math toda vez que a gente importar uma função. Exemplo 5. Outros módulos built-ins. Além do módulo math, a gente tem bastante módulos, né? Esse módulo math é para coisas da matemática, mas a gente tem outros módulos aqui, né? Se vocês forem ver aqui, ele está separado em categoria, né? Na matemática, observe que não tem só o módulo math, tem vários aqui, frações, para trabalhar com frações, random, estatísticas, calcular coisas estatísticas, né? Eu quero calcular aqui, por exemplo, vamos ver, a média. Ó, já tem a média aqui, ó, tá vendo? Pra você calcular. Esse módulo estatística aqui, ele calcula a média. Como importa, é só escrever import estatística. Pronto, já foi, né? Tem o módulo random também, que ele gera valores aleatórios. Isso aqui é na matemática, né? Mas se eu for ver aqui, por exemplo, eu tenho módulos para trabalhar com arquivos zip, se eu quiser. Módulos para ler tabelas, tipo um Excel da vida, né? E assim vai, né? Ó, esse módulo aqui é time, ele trabalha com tempo, tá vendo? A gente tem bastante módulo aqui que você pode explorar lendo aqui a documentação. A documentação que está disponível aqui do site do Python. Então, digamos que eu queira trabalhar agora com o módulo random, né? Que eu citei aqui, né? Só pesquisar aqui, random. Achei. Aí no módulo random, se você descer um pouquinho, ele vai mostrar todas as funções. E aqui tem exemplos. Ó, random. Então, na própria documentação já tem exemplos. Ó, random. Opa, tem que importar, né? Import. Random. Aí eu vou escrever random. Random. Ó, ele já gerou um valor um número aleatório aqui. Simplesmente importando aqui. Eu importei o módulo random e ele já gerou um número aleatório. Aleatório não, desculpa. Pseudo aleatório. Como eu só vou utilizar essa função por enquanto, eu vou botar from random, né? From random. Import random. Eu posso criar, por exemplo, gerar um número pseudo aleatório de 0 a 9. Por enquanto, eu sei que aqui tem uma função que faz isso aqui automaticamente, mas só para demonstrar uma integração entre os módulos, né? A gente pode utilizar dois módulos para fazer o mesmo objetivo. Então, from math import floor, né? Aqui eu estou importando a função floor do módulo math. E aqui eu estou importando a função random do módulo random. Observe que o nome da função é igual ao nome do módulo. Então eu vou escrever aleatório igual a floor
10 vezes random. Dessa forma aqui eu vou executar, né? Vou botar aqui aleatório. Ó. Tá vendo? Ele tá sempre gerando um número pseudo aleatório. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Olhando a documentação do módulo, refaça o exemplo anterior. O exemplo anterior que eu falo é esse aqui, ok? Sem utilizar o módulo math. Eu não vou utilizar nenhuma função do módulo math. Para resolver, eu vou olhar a documentação e eu vou ver aqui que eu tenho várias funções que eu posso resolver esse problema, né? Essa aqui já resolve, ó. Simplesmente vou botar from random import o nome da função, range tá aleatório. Aí eu escrevo a anotação, né, que é range, eu boto o valor. No caso aqui eu quero 10 e testar, né? Aí eu resolvi, né? Consegui gerar um número aleatório. Tarefa 2, né? Aquela ali era tarefa 1, tarefa 1 aqui. E aqui tarefa 2. Lendo a documentação, indique quais módulos são mais adequados para trabalhar com o tempo. Esse aqui eu já até falei, né? Horas, dias, semanas. A gente viu lá, né? Quando eu passei rapidão, né? Trabalhar com arquivos de áudio do tipo criar interface gráfica para programas. Vou botar aqui GUI interface gráfica. Trabalhar com frações. Vou fazer o seguinte, para ficar melhor aqui, né? Então, número 1 seria o date time. Número 2, para trabalhar com o wave. A número 3, a gente tem essas daqui, né? O tinta e o QT design, né? Para mostrar para vocês como é que procura. Primeiro aqui eu vou descer, ó, data time, que ele tá dizendo aqui que ele trabalha com tempo, né? Posso clicar aqui, ele olhar algumas funções, né? Date, time, olha alguns exemplos. Realmente parece que aqui, né, você pode fazer operações com o tempo. Realmente essa biblioteca aqui parece que trabalha com o tempo. Vamos ver agora aqui o tinta, né? Tá na parte aqui de interface gráfica. Procurando interface gráfica. Ó, apareceu aqui, ó, gráfica e user interface, GUI, né? A gente tem esses aqui, né? Vamos ver se tem uma coisa do QT aqui. QT, tem esse QT design, mas ela não é uma biblioteca built-in, né? Pelo menos não tá mostrando aqui. Então falta aqui tempo. A gente tem esse aqui, né? GUI, né? A gente tem esse aqui. Frações. Right here. E o número 2 aqui. O número 2 ainda tá vazio. Áudio. Wave. Terminamos, né? Basicamente aqui, observe que a gente não sabia de nada. A gente não conhecia as bibliotecas, mas a gente olhou aqui, ó, na documentação e viu para que servia aquela biblioteca. Ele vai explicando aqui certinho, né? Um resumo em inglês com o que cada biblioteca faz, está também separado em categorias e é bem simples. Se você tá precisando fazer alguma coisa, só olhar aqui na documentação que você vai encontrar os módulos built-ins. Pode ser que eles resolvam o seu problema. Exemplo 6. Renomeando os módulos. A gente viu que a gente poderia utilizar o from import, né?
e a gente podia utilizar o import direto. Tem uma outra anotação que permite a gente renomear os módulos, né? A anotação import, 3 pontos aqui, né? Permite renomear os módulos. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, import math as, e agora bota o nome do módulo. Só botando a anotação aqui, né? Na forma de markdown. Import, vou escrever o nome do módulo, as, e o apelido que você quer dar para esse módulo. Aí eu vou botar, geralmente é interessante você botar um nome pequeno, né? Você não vai botar um nome grandão, porque não faz sentido você mudar o nome. E agora a gente pode utilizar m ponto ao invés de utilizar math, né? Vou botar o número igual a int input digite um valor. É aquele exemplo da fatorial, né? Vai fazer de novo utilizando fat igual m ponto. Observe que ficou bem mais simples, né? Fatorial número print o fatorial de número, testando, né? O fatorial de 2 é 2, o fatorial de 4 que a gente testou várias vezes é 24, realmente funcionou. Dessa forma aqui eu evito aquele problema, né? Eu não preciso lembrar de importar as funções que eu preciso lá dos módulos, não preciso disso, principalmente se eu estiver fazendo um programa muito grande. E também eu evito de ter aqueles conflitos, né? Aqueles problemas de eu importar todas as funções de um módulo. Vou mostrar um exemplo aqui. Às vezes eu tenho um módulo muito grande, né? A gente não viu esse módulo aqui, mas é um módulo que existe. Matplot lib.py plot as plt. Observe o tamanho desse módulo aqui. Se eu for escrever isso aqui toda vez que eu vou chamar a função, vai dar trabalho, né? Então, neste caso aqui, vale muito a pena você dar um apelido, né? Neste caso aqui, é interessante adicionar um apelido. O nome do módulo é tudo isso aqui. Eu vou explicar isso aqui mais tarde, tudo bem? Então, vamos praticar um pouquinho, né? Eu falei bastante, tarefa. Considere o código abaixo. Substitua o from math import por import math as m. Aí o código é esse aqui. Eu vou copiar o código. Foi um código que a gente até já trabalhou. E vou colar aqui. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Em vez de eu importar tudo, observe que não é legal importar tudo, né? Simplesmente eu vou utilizar essa anotação aqui. Import math as m. Import math as m. E agora eu vou copiar logo aqui, né? E sair modificando. Mais fácil. Aqui vai ser m.p, né? E m. Testar aqui, 90. Pronto, tá vendo? Ficou bem mais simples, né? É só escrever m. E aí eu já consigo resolver o problema. Atividade 2, pacotes. Até o momento a gente viu o conceito de módulo. O que acontece? O módulo, eu vou entrar aqui no site que aqui tá bem explicadinho. Descer, né? O módulo, ele é basicamente um arquivo, né? Você tem um arquivo lá, um arquivo .py, certo? E nesse arquivo você tem definido nesses arquivos aqui várias funções, né? E constantes também, né? Não só funções constantes, pode ter outras coisas, mas por enquanto vamos considerar isso aqui. Já quando a gente está falando de pacote, o pacote é uma pasta onde você tem, dentro dessa pasta, outros arquivos, né? E pode ter pastas também, né? Você pode ter pacotes enormes. Então aqui dentro desse pacote, você tem vários módulos. Por exemplo, aqui o pacote game, né? Então, o pacote game, a gente tem o pacote em si, né? E aqui a gente tem submódulos ou simplesmente módulos. Então, tem um módulo de som, aí tem várias funções aqui e pode ter classes também, né?
constantes. Aqui também tem outro submódulo de imagem, fase, né? E todos os módulos eles ficam separados na forma de assunto. Dessa forma fica organizado. Então, em vez de você ter um módulo gigante que é impossível você achar tudo, você separa, né? Cria um pacote e aí vai separando, criando submódulos para aquele pacote de acordo com o assunto, ficando muito mais fácil a gente trabalhar depois, né? Fazer a manutenção do código. Até para a pessoa pesquisar, ela não precisa pesquisar um monte de função, ela vai simplesmente olhar lá, procurar o submódulo e utilizar somente aquele submódulo que interessa a ela. Vou voltar aqui para o Jupyter, né? O módulo Math, a gente olhou aqui na livraria padrão aqui do Python, tem essas funções, né? Mas tem algumas funções que não estão na livraria padrão. Por sorte, na hora que você instalou o Anaconda, ele já instalou um monte de pacote legal para a gente utilizar. E eu vou listar alguns pacotes aqui que estão disponíveis no Anaconda, certo? A gente tem um NumPy, que trabalha com arrays, né? Arrays e matrizes. Tem um Matplotlib, que permite a criação de gráficos e plotagens. SciPy, computação científica. SymPy, variáveis simbólicas. O Seaborn também está relacionado à visualização de dados aqui, né? Aqui a visualização estatística de dados. Pandas. Análise de dados. OpenCV, né? Observe que eu estou escrevendo um monte de pacote aqui, né? Que depois, se vocês quiserem, você pode dar uma olhada, né? Dar uma pesquisada. Processamento de imagens, TensorFlow, Machine Learning, né? Ou aprendizado de máquina em inglês. Pillow, visualização e filtragem de imagens. Urge, análise de dados com interface gráfica. Opa, aqui é Markdown. Basicamente, eu listei alguns, né? Pode ser que tem muitos outros além desses. Só listei alguns aqui. Alguns desses aqui, ele já vem instalado na sua máquina. Outros, você pode ter acesso através do gerenciador de pacotes do Anaconda, que é o Conda, né? O Conda é o gerenciador de pacotes do Anaconda. Quando você quer instalar algum módulo que não esteja instalado na sua máquina, basicamente você pode recorrer ao Conda. Os comandos do Conda são esses aqui. Se você descer aqui, tem os comandos do Conda, né? Para instalar um pacote, basta escrever conda install e o nome do pacote. Se eu botar dois tracinhos help, eu chamo ajuda. Eu quero remover um pacote. Uninstall o nome do pacote. Para pesquisar um pacote, escrevo o comando search. E se eu quiser fazer o update, eu escrevo update. Vamos lá. Como é que eu acesso o Conda, né? Eu tenho uma opção de vir aqui, né? Aqui eu vou vir aqui no Anaconda Navigator, né? E aqui, se eu quiser instalar um pacote que não está instalado, aqui eu posso botar não instalado e eu posso procurar alguns pacotes aqui. Só que esse método aqui, ele não é muito lá recomendado, né? Se você for procurar na internet, a maioria dos tutoriais, ele ensina você a instalar pela interface de comandos. No Windows, a interface de comandos é o CMD, né? Vou voltar aqui, cadê? Vou vir aqui e vou abrir tem um PowerShell e tem um CMD. Vou abrir o PowerShell que ele é mais moderno. No Linux, basta abrir o terminal.
certo? Basta abrir o terminal. Você abre o terminal lá e escreve. Vamos seguir um exemplo aqui. Vamos instalar o pacote Origin. Mas antes de instalar o pacote Origin, eu vou testar alguns comandos aqui com vocês. Aquele conda assist, conda search Orange, por exemplo. Ele tá lendo, né? Ele achou, tá vendo? Achou várias versões aqui desse pacote. Vou pegar outro exemplo aqui. Conda OpenCV, né? Foi um pacote que eu falei lá. Opa, achou também o OpenCV. Observe que ele lista todas as versões aqui que tem disponível para você instalar, né? Não só a versão mais recente. Vou testar, buscar aqui conda search pillow. Pronto, aqui ó, escrevi conda search pillow, apareceu. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Vocês vão instalar o... Vou fazer com vocês, na verdade, mas tentem instalar aí, certo? Tarefa. Tentem instalar o Origin, certo? O que eu vou fazer? O Origin a gente vai instalar e vai usar rapidinho para você ver como é que funciona aí, ó. Conda install Origin 3. Vou ver o que vai acontecer. Instalou. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Aqui, para funcionar, às vezes é interessante você fechar. Eu vou fechar o meu navegador aqui, né? Fechar aqui, fechar. E eu vou fechar o Anaconda. Observe que aqui eu posso instalar também o Origin 3 por aqui, ó. Tá vendo? Mas eu já instalei lá, vou fechar, tudo bem? Vou botar yes e vou abrir de novo. Observe que aqui antes estava escrito install. Agora eu instalei aqui pelo terminal, né? Depois que eu instalei pelo terminal, abri e fechei. Ele instalou. E eu posso simplesmente abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o que vai acontecer. Carregou e agora eu tenho o Origin. O Origin é para análise de dados, né? Ele tem vários exemplos prontos aqui. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, só para mostrar para vocês, tá vendo? Ok, eu vou fechar aqui. A ideia é só mostrar. Ele tem um tutorial, eu vou abrir aqui o tutorial, mas só mostrando mesmo, né? Eu posso arrastar aqui os bloquinhos e ir trabalhando se eu quiser, né? Aí eu ligo esse aqui, né? Aqui, né? Vou pegar aqui, botar esse aqui. Tem que ligar em algum canto, né? Vem cá. Os dados eu vou ter que ligar na saída. Visualizar os dados, por exemplo. Eu aqui eu posso ligar, ó. Mais ou menos assim. A gente não vai trabalhar com Origin agora, eu só mostrei para vocês que eu, com aquele comando lá, certo? Vou descartar aqui. Eu consigo instalar coisas novas, né? Pacotes novos. No caso, eu instalei o pacote Origin aqui, que é um programa com interface gráfica para você fazer data mining, tudo bem? Fazer análise de dados. Agora que eu instalei, eu vou desinstalar, porque eu não vou precisar dele agora. Então, vou fazer o quê? Conda install Origin 3. Agora ele vai desinstalar o Origin, porque eu não vou precisar agora. Ele vai perguntar aqui, vou dizer que sim. Se quiser deixar, pode deixar instalado. Eu desinstalei aqui só para mostrar para vocês que eu consigo desinstalar. Vou ter que fechar aqui para ele funcionar, né? Esse Origin não necessariamente precisa ser pelo terminal, tudo bem? Eu só mostrei um exemplo aqui de forma prática, você ver o negócio funcionando, né? Alterando alguma coisa. No caso aqui, como eu desinstalei, agora ele está pedindo para instalar de novo, né? Tá vendo? Beleza, agora eu vou continuar. Só falando aqui a pergunta da Janina. Perguntou como é que eu faço para abrir o Word no terminal quando eu estou utilizando o Linux. No Linux você abre o terminal do Linux e escreve Anaconda-Navigator e aí vai abrir o Anaconda Navigator no Linux. Lá você clica em Origin e ele abre o Origin. O Origin é muito legal para quem não quer programar, né? Porque é só você arrastar os botõezinhos e fazer as coisinhas lá, né?
Tipo um MATLAB, não sei se alguém aqui já usou o MATLAB, né? Eu tenho no MATLAB tem um Simulink, que funciona da mesma coisa, só que ali é voltado mais para controle, né? E o Word é voltado mais para data mining, no caso Big Data. Aqui foi o exemplo 1, né? Exemplo 1. Instalando um pacote. Agora o exemplo 2. Aplicação de um pacote. Para entender melhor como usar os pacotes, vamos começar pelo pacote SymPy. Esse pacote, ele não é um pacote built-in aqui do Python, né? Então, se eu procurar aqui no Python, e aqui vem em documentos, depois clicar em library, eu não vou achar aqui o SymPy, ó. Não apareceu, tá vendo? Esse pacote é um pacote externo. Por sorte, o Anaconda ele já instala pra gente o SymPy, então a gente não precisa instalar o SymPy. Claro que pode ser por algum motivo que não esteja instalado. Nesse caso aqui, você vai simplesmente utilizar o conda install para instalar o SymPy, né? Conda install. Caso não tenha instalado o pacote no seu PC, use o comando abaixo. Mas muito provavelmente vai estar instalado, porque o Anaconda já instala padrão. Para importar um pacote eu falei que é um conjunto de módulos, né? Eu posso acessar a documentação aqui do SymPy. SymPy, eu escrevo no Google SymPy, né? E geralmente é o primeiro aqui, ó. Clica aqui em documentação e eu já tenho acesso aqui à documentação, tá vendo? Observe que esse pacote aqui é enorme, né? Olha quanta coisa tem. Olha quanta coisa você pode fazer aqui com esse pacote. No nosso caso, como a gente não vai tipo, ficar olhando essa documentação toda aqui, no site aqui, se você descer um pouquinho, ele já tem um diagramazinho, né, das funções que a gente vai precisar. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o módulo principal aqui do SymPy, né? E dentro do módulo principal a gente tem um submódulo chamado plot, certo? Se você for ver aqui, plotting, já apareceu, né? Aqui ele é um módulo, né? É um módulo do... Se eu vim aqui, módulo de referência, aqui, ó. Aqui vai listar a lista toda. Tudo isso aqui são módulos que eu posso utilizar, né? Que pertencem ao pacote SymPy. No caso, eu estou interessado no módulo plotting, por exemplo. O módulo plotting, se eu clicar aqui, eu vou ter acesso a todas as coisas, tá vendo? Mas por enquanto, vamos aos poucos, né? Trabalhar aos poucos. Vamos só importar o módulo principal. Import SymPy. Então, depois que eu instalei o pacote, ele provavelmente vai estar instalado já, né? É só utilizar a mesma notação que a gente estava utilizando antes. Pronto. Importou, tá vendo? Eu vou criar uma variável simbólica. O SymPy, ele trabalha com variáveis simbólicas, né? Que são variáveis simbólicas. Variáveis simbólicas são que não representam um valor. É uma variável, como se fosse uma variável da matemática. É como se fosse... Por exemplo, o x, né? Lá, lembra do x, o y, o t, tem várias variáveis, né? E dentro do SymPy, se eu for ver aqui o diagrama, a gente tem esta função aqui, ó, symbols. Eu vou criar uma variável simbólica chamada x. X é igual a SymPy.symbols. E agora boto x. E se apertar X aqui, ó, ele vai mostrar, ó. Beleza. E digamos que eu tenho um projétil, né? A equação de lançamento de um projétil. No caso da trajetória, né? É dada por F, né? F de X
é igual a menos 5x ao quadrado mais 20x. Beleza, se eu dar um lançamento aqui, se eu precisar na internet, lançamento oblíquo. Tudo bem? Aí eu pego uma imagem aqui. Digamos que eu tenho um projétil, né? O cara vai lançar um projétil, aí ele vai formar esta equação aqui, que na prática é uma equação do segundo grau. E vamos considerar de forma hipotética que o nosso projétil é essa equação aqui. Aí a ideia é a gente plotar a trajetória desse projétil. Para a gente plotar, a gente vai precisar do submódulo plotting, como eu falei anteriormente. Então aqui, se eu olhar aqui, o plotting ele está a uma hierarquia abaixo do SymPy, né? Então o que para declarar o plotting eu teria que utilizar uma notação para chamar o submódulo plotting. Devo utilizar a seguinte notação. Python import. Nome do pacote. Ponto. Submódulo. Ok? Só para demonstrar, a gente já fez isso antes aqui, né? Nesse exemplo aqui, tá vendo? A gente tinha um módulo, tinha um pacote, né? O pacote é matplotlib, é um pacote para criar gráficos. E aqui eu utilizei o submódulo pyplot. Antes de a gente importar o submódulo, vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente declarar f igual a equação lá de cima, né? Que não ficou tão legal, já sei. F igual a menos 5x vezes x ao quadrado mais 20 vezes x. Já fiz, aí eu vou escrever f aqui embaixo só para ele mostrar. Observe que ele mostrou a equação aqui, ó. Já no formato aqui de equação mesmo, né? Não precisei nem utilizar Markdown nem nada para aparecer nesse formato. Agora eu vou importar o módulo, né? Import sympy.plotting. Opa, escrevi errado. Acho que é com 2 T's. Com 2 T aqui eu vou corrigir. Só botar um comentário aqui, importando o submódulo plotting do pacote SymPy. Beleza, já que eu defini a função, né, f de x, que representa a trajetória, eu vou simplesmente plotar. Vou escrever sympy.plotting. Para plotar, eu vou aqui olhar na documentação, né, e eu vou ver aqui que para plotar eu tenho a função plot, né, aqui, ó, tá vendo a função plot. Mas aqui, eu posso olhar aqui também no meu esquemático lá, olha lá o esquemático do roteiro, tem a função plot. Vamos tentar olhar pelo esquemático do roteiro, porque aqui na documentação tem muita coisa, né? E aqui tá mais fácil. Então eu vou usar a função plot e simplesmente eu vou botar F aqui. Opa, plotou. Mas tem um problema aqui, ó. Observe que a trajetória, isso aqui é fisicamente impossível, né? Porque o solo, ele tá em x igual a 0. Para corrigir isso aqui, eu vou simplesmente limitar a área de plotagem. Então eu vou botar x, boto a variável aqui entre parênteses, né? Aqui, certo? Entre 0 e 4. Primeiro eu boto a variável, depois eu boto o limite inferior e o limite superior, nesse formato. Eu vou executar novamente e apareceu, né? Então imagine que eu tenho um projeto sendo lançado aqui. Eu lançou o projétil e ele vai seguir essa trajetória aqui e vai cair aqui em x igual a 4. Para limitar a plotagem do gráfico no intervalo de 0 e 4, devemos adicionar o argumento. Vai ser o que? O argumento nome da variável, né? Limite inferior, superior. Neste caso, usamos x, que é a variável que a gente está utilizando, 0,
limite inferior, então ele vai só criar o gráfico entre 0 e 4, né? 0 e o limite superior 4. E ele vai limitar o nosso gráfico para esse intervalo. Então basicamente utiliza isso aqui. Observe que aqui propositalmente eu utilizei a notação de import, né? Mas isso aqui também funciona com submódulos, né? Então posso reescrever aquele programa que eu fiz antes, né? Symbols. Os parâmetros para o plotting, aqui o primeiro parâmetro vai ser a função, né? A função eu defini. O segundo parâmetro eu vou ter que botar nesse formato. Eu abro aqui, fecho, eu boto primeiro o valor x, depois eu boto 0, depois eu boto 4. Isso aqui é chamado de tupla. A gente vai ver mais tarde o conceito de tupla, certo? Mas por enquanto a gente abstrai e utiliza essa notação. Boto o x, o 0 e o 4. Aqui eu limito o intervalo. Então, deixa eu botar a vírgula aqui, né? Então, primeiro parâmetro é sempre a função e quando eu boto uma tupla aqui para limitar o intervalo. Na hora que eu executo isso aqui, ele vai me dar isso aqui. Claro que eu não preciso limitar o intervalo, né? Se eu não limitar o intervalo, eu não use o x 0 e 4, não consigo limitar o intervalo. Ele vai colocar o intervalo padrão de menos 10 a 10. Se eu não limitar o intervalo, ele vai colocar esse intervalo padrão de menos 10 a 10. Só para demonstrar, eu vou pegar essa função aqui, né? E simplesmente eu vou apagar. Nesse caso aqui, você vê que ele limitou entre o intervalo de menos 10 a 10. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele fique limitado aqui entre o intervalo de 0 a 4. Então eu vou ter que adicionar essa tupla aqui. Primeiro eu boto a variável, depois eu boto o limite inferior, depois o limite superior. Agora eu vou importar o módulo simplot.py, simpy plotting s, e eu vou botar um apelido, né, da mesma forma que a gente fez antes. Posso botar, por exemplo, PLT. Aí eu defino o x, repetindo o exemplo anterior, né? Defini o x, criei a função, menos 5x quadrado mais 20 vezes x. E eu ploto a função. PLT, como eu renomeei este módulo aqui, eu renomeei o submódulo, né, como PLT, agora eu posso utilizar isso aqui no lugar desse nome enorme. Aqui, como eu importei somente a função symbols, eu não precisei botar nada na frente. Nesse primeiro caso aqui, né? Não preciso pôr nada na frente, pois eu importei a função diretamente. Neste caso aqui, eu dei um apelido ao módulo e eu vou utilizar o apelido. Eu vou simplesmente botar a função plot. Plot, bota f, x, 0, 4. Primeiro argumento aqui é a função. Segundo argumento é uma tupla que limita o intervalo. Opa, eu cometi um erro, já achei. Beleza. Viu que no final aconteceu a mesma coisa. Da mesma forma, eu posso utilizar a notação from import. Vou pegar esse código aqui, copiar, né? E colar. E o que eu vou fazer aqui? Vou botar from simpy import plotting. Observe que aqui, neste caso aqui, eu só importei o submódulo plot do pacote simply. Aí agora eu não preciso mais escrever aquela notação simpy.plotting. Não precisa, né? Não preciso escrever a anotação, porque eu simplesmente já importei diretamente aqui, utilizando from import, o próprio submódulo. Agora só preciso escrever o nome do submódulo mesmo, né, que é o próprio plot.
vai funcionar do mesmo jeito. Então a gente tem três formas, né? Tem essa primeira aqui, que eu simplesmente saio importando tudo, mas aí eu vou ter que escrever tudo isso aqui. Eu posso utilizar o from import, né, para importar as funções se eu quiser. Posso utilizar o from import também. Além de importar a função, eu posso utilizar o from import para importar o submódulo, né? O submódulo ele está numa hierarquia abaixo aqui. Cadê? Isso aqui está no site, na verdade, né? O submódulo aqui ele está na hierarquia abaixo. Então, se eu utilizar o from import, eu importo só o submódulo e eu não preciso escrever simpy.plot. Ou simplesmente eu posso dar um apelido, né? Eu pego aquele submódulo que tem esse nome enorme aqui e eu dou um apelido. Tem essas três formas de importar um módulo ou então uma função que fica dentro de um módulo. Voltando aqui para a documentação, se a gente for ver aqui, ele mostra a classe aqui, plotting, né? A classe plot que foi o que a gente utilizou a função lá, né? A função tem o mesmo nome. E aqui, se você for ver, tem alguns parâmetros, né? Tem o title, esses label, y-label, x-scale, tudo isso aqui a gente pode customizar no nosso gráfico. Mas aqui embaixo, aqui, ó, aqui é a função, né? Aqui, se você for ver, ele mostra quais são os argumentos que eu posso utilizar. Eu posso utilizar esse line color, o title, label. Ele explica, né? O title, ele simplesmente dá um título ao gráfico. O X-label você dá um título ao eixo X. O Y-label dá um título ao eixo Y. E assim vai, né? O X-lim limita o eixo X. Tá vendo? Tem várias opções. E com isso aqui eu posso modificar, né? A minha plotagem. Vamos testar algumas coisas, né? Customizar algumas coisas. Eu vou descer aqui um pouco para mostrar para vocês a tabela. Vocês procuram a tabela aqui e eu já adicionei aqui, né? Já tem uma tabela aqui mostrando o que é que faz, certo? Se você quer exportar para imagem, dá para exportar sim. Eu não lembro de qual é o método que você utiliza para exportar a imagem, mas dá para exportar. Inclusive, se você salvar aqui o notebook, né? Você pode exportar aqui, por exemplo, com HTML e aí você vai ter o formato. Aí pode ter o formato de imagem que você... Provavelmente ele vai exportar aqui em PNG. Vou fazer um teste, tudo bem? Mas pode exportar em PDF também. Eu exportei aqui HTML, tudo bem? Aqui, ó. Eu já tenho a imagem, ó. Essa imagem aqui já tá exportada. Eu posso salvar ela. Eu posso exportar também em PDF, né? Vou vir aqui. Clica aqui, exportar PDF, por exemplo. E aí você vai entregar direto o PDF. No caso, o PDF do notebook. Mas tem funções também que eles criam e exportam na forma de arquivo. Eu não lembro de qual é essa função, certo? A maneira mais fácil que eu posso te dizer agora é simplesmente você exportar para HTML aqui e aí você pega todos os gráficos que você tiver. O Júlio Arita perguntou se dá para exportar o plot e eu falei que dá para exportar, só que eu não sei a função de qual. Mas você pode utilizar aqui e exportar com HTML. E agora eu vou adicionar alguns parâmetros. Vou vir aqui, from simpy import symbols from simpy plot import plot. Agora já tem umas funções diretas, né? Eu não preciso dar apelido. Vou repetir o mesmo gráfico que a gente está trabalhando, tudo bem? Menos 5 vezes x quadrado mais 20 vezes x. Limitar o intervalo, né? E agora eu vou simplesmente adicionar alguns parâmetros. Vou vir aqui, ó, title. Title e eu dou um título, né? Bota o título, trajetória de um projétil. Adicionar um comentário aqui para ficar organizado meu código. Aqui eu esqueci de botar uma vírgula, né? Que é a função. Aqui é limitando a área de plotagem entre 0 e 4, né? 0 e 4. Aqui eu estou adicionando um título.
Vou olhar aqui mais opções, por exemplo, tem um X-Label, né? O X-Label, eu posso nomear o eixo X. Eu vou botar aqui, por exemplo, distância em metros. Nomeia o eixo X. Botar o Y-Label em metros. Nomeia o eixo Y. E também eu posso mudar a cor, né? Line Color. A cor eu escrevo o nome em inglês, certo? Vermelho, red. Se eu quiser botar black, eu escrevo preto, black, né? Azul, blue. O azul é o padrão, no caso, né? Verde, green e assim vai. Mudo a cor para vermelho. Tá vendo? Agora o meu gráfico ele tem um título, está plotado em vermelho, e eu tenho um título no eixo Y e no eixo X. Mas a gente pode customizar mais ainda, né? Podemos customizar mais ainda, utilizando outro pacote, o pacote Matplotlib. Dá para centralizar o nome no eixo, mas não é uma tarefa tão simples. Para centralizar, a gente tem que utilizar o pacote Matplotlib, certo? Porque, por padrão aqui, se você for ver aqui, ele não tem uma opção para centralizar. Aí a gente tem que utilizar um outro pacote, que é o Matplotlib. Só que não é uma tarefa tão simples. Depois, eu posso pegar para você e mostrar um exemplo. Na próxima aula, quem sabe. Só falando a pergunta aqui do Wellington. O Wellington perguntou se dá para centralizar o nome dos eixos. E eu falei que dá para centralizar, mas a gente teria que utilizar outro pacote, que é o Matplotlib, que é o pacote que a gente vai utilizar agora. Só que não é uma tarefa tão simples assim. E envolve outros conceitos, como criar um objeto, etc. Através da função use. Eu vou simplesmente copiar aqui, né? O que eu já fiz, certo? E agora eu vou utilizar um outro pacote, que é o Matplotlib, né? Matplotlib import style. Dentro desse pacote style, eu posso utilizar style. .use, a função use. E eu escolho um estilo, né? Eu vou escolher esse estilo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Observe que ele adicionou grid aqui, ó. Antes não tinha. Para deixar bonitinho, eu vou limitar aqui a área de plotagem, tudo bem? Então vou limitar utilizando os parâmetros xlim. Aí eu boto de 0 a, no caso, 4.005. Eu limitei nesse intervalo. E o ylim. Botar de 0 a 25. Limitando o intervalo do eixo X entre 0 e 4. Adicionando uma... Eu adicionei uma folgazinha porque às vezes acontece o erro. Vou botar 4 aqui para você ver o que vai acontecer, certo? E aqui eu vou limitando o eixo Y. Se eu botar a folgazinho aqui, ele acaba não pegando, ó. E aí, para ficar bonitinho, eu vou adicionar um pouquinho mais aqui. E agora ele vai funcionar, tá vendo? Infelizmente, não tem como mudar aqui, né? Botar centralizado. Seria interessante se ficasse centralizado. Daria para botar centralizado utilizando também essa função aqui, o pacote Matplotlib, utilizando outra função, né? Só que isso a gente vai ver depois. Observe que aqui eu utilizei a integração de dois pacotes, né? Foi o SymPy e aqui o Matplotlib. A gente pode encontrar na documentação, se eu escrever aqui no Google Matplotlib, vou entrar aqui no site, né? Clico em documentação. Em documentação, eu venho aqui em API, se não me engano, API. Aqui tem os módulos, né? Observe que aqui tem todos os módulos do Matplotlib. O que eu estava utilizando é o style,
Se eu clicar aqui, ele vai mostrar as funções, né? Mas eu também posso vir aqui na documentação e tem como achar aqui. Eu vou botar. O que tá aparecendo aqui é esse aqui. Aqui embaixo tem acho que uma página melhor, né? Aqui, ó, tá vendo? Nesta página aqui eu consigo alterar o estilo. Claro que é meio complicado, você vê que foi meio complicado achar isso aqui na documentação. Nesse caso aqui, eu posso simplesmente vir aqui no site, aqui embaixo, né? E olhar os estilos aqui nesse site. Esse site aqui está explicado de forma mais didática um pouco. Os estilos de gráficos que tem disponíveis são esses aqui, ó. A gente tem esse aqui, ggplot, tem Seaborn normal, e aí você escolhe o Classic, assim por diante. Vamos fazer uma tarefa aqui, né? Tarefa. A equação paramétrica de uma elipse é dada por... Vou abrir aqui. Begin cases. End cases. Botar x de θ igual a cos θ y de θ igual a b Isso aqui é uma equação paramétrica, né? Se a gente quiser plotar uma elipse, pode utilizar essa equação paramétrica aqui para plotar uma elipse. Então, o que vocês vão ter que fazer? Crie um programa capaz de gerar uma elipse utilizando a função plot parametric. Ponto. O programa deve ter como entrada A e B os limites do eixo x e y devem ser de PM 1,2A e PM 1,2B, respectivamente. Use o estilo Classic. O gráfico deve ter cor verde. A saída do gráfico, vou mostrar aqui. A saída do gráfico vocês podem encontrar aqui, ó, tá vendo? O cara vai digitar o valor de A, o valor de B, e ele vai plotar uma elipse. E aqui vai ter um título escrito a elipse com A igual a 2, B igual a 4. Alguém conseguiu fazer? Ok, José tá fazendo, o Wellington tá tentando. O José falou que o problema está sendo a matemática. A partir de agora, a gente vai aprender um pouco mais de matemática, né? Porque o Python tem muito da matemática, né? E esse curso aqui, ele é bem voltado para essa área da matemática. Mas a gente vai tentar mostrar os conceitos antes, né? Para não ficar, por exemplo, eu não sei equação paramétrica. A gente bota aqui que são duas equações, né? O x e o y, e bota a equação, sem entrar em muito detalhe. A variável aqui é o θ. Inclusive, eu vou dar um spoiler. Tem um exemplo muito parecido com esse na própria documentação lá na documentação dessa função aqui, plot paramétrico. Se você for procurar lá, tem um exemplo muito parecido. São duas equações, o x e o y, né? A variável é o θ, né? Mas são duas equações. O que você vai fazer aqui no plot paramétrico? Em vez de você botar só uma equação, que é no f, você vai botar a equação x, vírgula, e adicionar a equação y. As duas equações e a variável é θ. Quando você for limitar, se bem que não precisa limitar nesse caso, né? Mas se você precisasse limitar, você ia limitar em função do θ. No caso, o θ é a variável simbólica, né? Então, a variável simbólica, ela é a que vai variar. Aqui, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo anterior aqui, ó. O x é a variável simbólica. Eu defini a função f e eu botei o f aqui. No caso do plot paramétrico, eu vou ter duas equações, o x e o y, tá vendo?
Então eu vou definir a equação x e a equação y. Só que minha variável simbólica vai ser o θ, não vai ser o x, porque eu defini θ aqui como variável simbólica. Então, gente, só vou mostrar aqui o exemplo da documentação, né? Eu vou voltar aqui e abrir a documentação do SymPy. Vocês aqui no Google mesmo. Abrir direto aqui a documentação. Vou procurar plotting, né? E eu vou escrever aqui plot parametric. Já achei, tá vendo? Aqui, se você for ver, ó, você vai botar aquela equação de x aqui, a equação de y aqui e o quanto você vai plotar, tá vendo? O range. É essa a notação. E aqui ele fala, se você não especificar, vai ficar entre menos 10 e 10. No caso, não precisa botar o range, porque ele já vai formar a elipse normal, certo? Então, pode deixar isso aqui normal. Mas assim, se você não botar o range, se botar uma elipse muito grande, ele vai limitar. Mas esquece o range por enquanto. Só bota isso aqui, ó. Começa plotando só isso aqui, e aí depois que você conseguir plotar, você bota os outros parâmetros. Aqui, se você descer, ele já mostra aqui um exemplo, ó. Ele definiu uma variável simbólica chamada u, no nosso caso a variável simbólica é θ, e aqui você escreve, no caso aqui você escreve cosseno de u seno de u. No nosso caso aqui vai ser a cosseno θ e b seno θ, no caso. Entendeu? Porque aqui é x e y. O u pode botar aqui entre menos 5 e 5, mas tanto faz, entendeu? O exemplo que vocês podem seguir aqui, o que está na documentação, é esse aqui. No caso, você tem que chamar, né, a função cosseno, né? Se você olhar aqui, no SymPy, ele já define o seno e cosseno, aí você tem que chamar, tá vendo? Se você simplesmente escrever import SymPy sim, por exemplo, ou então import from SymPy import symbols, cos, sim, aí você consegue importar. Sempre que você tiver dúvida, pode olhar esse diagraminha aqui, porque nesse diagraminha tem todas as funções que a gente está precisando, que é o symbols, o cos, o sim, o plot parametric. Pronto, eu botei aqui a saída para vocês olharem como é que vai ficar o gráfico, né? Só falando aqui, né? O Vitor perguntou se vai ter tarefa para a próxima aula. Não vai ter porque a gente não terminou o capítulo. Aí você vai ter que escrever aqui esse título, utilizando lá o método format. E vai ter que... É basicamente só o título mesmo. E o line column green. Só complementando aqui, além disso, se vocês forem ver aqui, analisar a equação paramétrica da elipse, a elipse, ela tem dois raios, tá vendo? Tem o raio A e o raio B. O raio A aqui é 2, então ele vai, se eu pegar a distância aqui do centro até o eixo X, vai ser 2. E o raio B aqui é 4. O problema é que aqui nesse gráfico aqui, não está bem escalado, tá vendo? O problema aqui na hora que eu plotei aqui, teve uma distorção, né? Esses eixos aqui, eles não estão meio que iguais. Na tarefa eu escrevi errado aqui. Só corrigindo. Cometi o erro. Eu vou vir aqui, vou definir o A, né? No caso aqui, input. Eu vou definir a variável simbólica. Então, primeiro eu vou importar as funções, né? From SymPy, import, cos, sim. Vou aproveitar aqui também, eu vou importar vou executar o código para ver se não tem nenhum erro. Só ver mesmo. Beleza, rodou. O estilo que eu quero na questão é Classic. Aqui já foi. Agora vou definir o x, né? Antes de definir o x, eu tenho que definir o θ, né? Então vou chamar θ igual a symbols. Vou pesquisar aqui
Só para pegar o símbolo do θ mesmo. Esse aqui. Pronto. Agora eu defino x igual a... verificar se o x está correto, né? O x está certo, né? E o y... tem que só imprimir o y aqui. Parece que está certo. Agora eu vou plotar, né? Plot underline parametric. Tem que importar aqui também, né? Na verdade eu não vou importar o plot, é o plot parametric. Escrevi errado. Apareceu uma reta porque provavelmente eu fiz errado assim aqui. Isso, agora tá certo. Agora eu vou customizar o limite, né? Então o xlim é igual a, abrir aqui, menos 1.2 vezes a e 1.2 vezes a. Limitando o ylim é igual a menos 1. Vou fazer diferente aqui só para vocês verem uma coisa. Menos 1.2 vezes b, né? Vezes menos 1 e 1. Limitando o eixo y em que não menos, né? A e aqui mais ou menos. Testar. Opa, cometi um erro, já descobri. Tenta fazer o seguinte aqui, vou simplesmente copiar, né? Pra ver se foi isso aqui mesmo. Botar aqui B e B. Foi aquilo. Então aquilo lá que eu fiz realmente não funcionava. Eu tinha que botar dentro da tupla mesmo. Vamos ver os restos. Ele fala que tem que ser verde, então... Cor igual a green. Depois eu vou ter que adicionar o título. Title igual a... Vou ver como é que eu escrevi aqui, né? Elipse com A igual a 2 e... Elipse com A igual a 2. No caso, A igual a valor aqui, né? E B igual a ponto format. Agora eu boto o valor, né? A e B. Eu acredito que seja isso. Vou botar 2 e 4. E ficou igualzinho. Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente termina por aqui a aula de hoje, tudo bem? E aí na próxima aula a gente continua o assunto desse mesmo capítulo. Até mais.